Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós estaremos tratando aqui um assunto muito importante que vai servir de aviso para muitas pessoas acerca da libertação espiritual efetuada de uma forma incorreta, totalmente errada. Então existem várias consequências da qual as pessoas que se envolvem com libertação estando despreparados, com brechas, com pecados ainda, pelas quais eles não se libertaram, isso vai ter uma consequência muito grande no mundo espiritual. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Antes de eu iniciar esse assunto, eu quero estar lendo aqui rapidamente um versículo muito importante na segunda epístola de Pedro, capítulo 2 e verso 19, que vai dizer: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque quem é alguém que é vencido do tal, se também se faz escravo. E no verso 17, muito importante, esses são as fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Eu tenho visto muitas pessoas que querem se envolver com a libertação espiritual de outras pessoas. Elas têm aquela preocupação de prometer a liberdade, a libertação para outras pessoas, mas elas ainda não estão totalmente libertas, não estão preparadas espiritualmente, muitas das vezes não receberam um revestimento, não receberam as armaduras espirituais da parte de Deus. Eu vou estar explicando aqui coisas para que muitos que não sabem acerca disso possam entender. O que mais se vê hoje em dia são pessoas prometendo libertação sem elas mesmas estarem libertas. E de pecados tão simples, coisas tão simples que a pessoa tem ali a facilidade de se libertar daquilo e a pessoa não consegue se libertar daquilo que é mínimo, mas quer prometer libertação para outras pessoas. Por exemplo, eu vejo tantas pessoas querendo falar acerca de libertação, querendo fazer oração de libertação, expulsando o demônio da sua casa, querem trazer instruções acerca de batalha espiritual, mas são pessoas que não vivem a sã doutrina da palavra. São pessoas que não abandonaram as vaidades, se não conseguiram ainda abandonar as bagagens do Egito, que são pecados ali simples, da qual a pessoa tem a facilidade de se libertar. É só ela entrar no jejum e na oração e buscar a Deus, clamar a Deus para que o Senhor possa lhe dar forças para libertar ela daquilo, e a pessoa não consegue. E ela não quer ser livre das bagagens que lhe prende. Ela quer viver aprisionada. Então é isso que Deus está falando neste versículo muito importante, que existem pessoas que elas não estão libertas, são escravas do pecado, mas querem prometer libertação para outras pessoas. As consequências no mundo espiritual de alguém que tenta mexer com o diabo, estando cheio de brechas, legalidades, estando com a sua vida mergulhada no pecado, é muito grave. Então entenda uma coisa, muitas pessoas pensam que o mundo espiritual é brincadeira. As pessoas hoje em dia brincam com Deus, brincam com Satanás, e muitas até pensam que porque Satanás é um derrotado, que ele não tem poder de lançar uma seta na sua cabeça para você virar a mente, se tornar uma pessoa louca e ser destruída totalmente. As pessoas pensam que pelo fato de Satanás ser um ser derrotado através do poder do sangue de Jesus Cristo, que você vai estar cheio de brechas, cheio de pecados mínimos que você não quer largar, que você não quer se libertar, e vai lá e coloca a mão na cabeça de alguém, vai expulsar o espírito não sei do que, espírito maligno, demônio que está alojado na pessoa. Aí o que acontece? Você vai receber duras consequências por causa desse ato. Porque são pessoas que elas querem mexer com o mundo espiritual despreparadas.
E nós sabemos que, primeiramente, para você ter aquela preocupação que outra pessoa venha ser liberta através da sua vida, você primeiramente precisa entrar pela porta estreita. Você precisa primeiramente ser liberto dos seus pecados. Você precisa ser liberto da impureza sexual. Você precisa ser liberto das vaidades, das bagagens do mundo. Você precisa ser liberto de toda mentira, de toda fofoca, de todo ódio. Você precisa ser liberto dessas coisas. O seu coração, a sua paz precisa ser completamente cheio da paz do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas olham para o ministério quando nós vemos pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, os espíritos malignos abandonando as pessoas. Mas elas não querem olhar para o outro lado da consequência da qual Satanás vai colocar sobre a sua vida. E nessa consequência, se você não estiver preparado, se você tiver brecha na sua vida, se você ainda estiver preso em algum pecado, o diabo vai te destruir. Porque uma coisa que eu estou dizendo aqui, porque eu conheço o mundo espiritual. Deus me fez conhecer muitas coisas. Então tem muitas pessoas que pensam, mas o que tem a ver um brinco? O que tem a ver uma maquiagem? O que tem a ver um cabelo artificial com o diabo? O diabo não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com isso. Mas isso são acessórios que o próprio Satanás criou sobre a face da terra. São acessórios que o diabo criou para adulterar a imagem e semelhança de Deus. Será que você não consegue discernir os enganos de Satanás? Será que você não consegue discernir que Satanás é um mentiroso porque você mesmo está amando a mentira do diabo e não quer confessar que é erro porque você quer se manter preso, mas quer colocar promessas sobre pessoas que elas querem ser libertas e serão libertas? Se você ainda não alcançou sua libertação, como você vai orar para uma pessoa que está drogada, que está endemoniada? Como você vai prometer libertação para ela através da sua oração, através da sua vida, da sua pregação, se você ainda não está livre? Se você ainda não está liberto, você está aprisionado pelo espírito da sedução e não quer se libertar, mas quer prometer libertação para outras pessoas. Se liberta, porque os espíritos de sedução existem no mundo espiritual e eles são desta forma que você gosta. Com esses acessórios que você diz que não tem nada a ver, o diabo é mentiroso, é enganoso, e ele é mesmo, porque ele já conseguiu manipular a mente de muitos, daquilo que antes era pecado, mas hoje a pessoa se trata e se retrata como religiosidade. E nós devemos entender que é necessário se ter a santificação. Nós não poderemos prometer libertação para as pessoas do mundo se você ainda está escravo de Satanás, se você ainda está aprisionado pelos seus pecados, da qual você não quer se libertar porque você tem prazer nele, você tem prazer na mentira, no engano de Satanás. Então Satanás, ele já está fazendo parte da sua vida sem que você perceba, mas você quer ensinar para as pessoas como vencê-lo se você já foi derrotado pelo próprio diabo. E todas as vezes que eu vejo líderes espirituais agindo desta forma, crentes agindo desta forma, fogo de palha, porque assim como a palavra de Deus diz que são fontes sem águas e nuvens levadas pela força do vento, então eles não são movidos pelo Espírito Santo. Eles não são direcionados pelo Espírito Santo. Você precisa andar na direção do Espírito Santo de Deus. Somente aquilo que o Espírito Santo te mandar, te ordenar, te preparar. Tudo isso o Espírito Santo ele vai fazer na sua vida. Por isso que são fontes sem águas. Eles não têm a virtude do Espírito Santo, mas querem prometer liberdade, sendo eles escravos da corrupção, do pecado, do engano, da mentira, mas querem prometer libertação para outras pessoas, querem instruir outras pessoas acerca da batalha espiritual, estando eles derrotados dentro desta guerra. Porque o crente atualmente, ele não jejua, ele não ora, ele não sabe o que é um jejum de 24 horas, ele não sabe o que é um jejum constante de 40 dias, de 2 meses, de 1 ano inteiro, ele não sabe o que é propósito de jejum, propósito de oração.
E a pessoa quer ter toda a razão acerca do mundo espiritual. Como você terá razão se você nunca contemplou o mundo espiritual? Você não sabe o que é pombagira, em qual lugar ela age, você nunca viu um ser, esse espírito da sedução, você nunca contemplou um demônio, como que eles agem, você nunca teve uma experiência no mundo espiritual, mas quer ter toda a razão se você ainda não conhece toda a verdade. Então é necessário você entender que antes de você orar por libertação de pessoas, prometer liberdade, prometer libertação, é necessário que você esteja liberto. É necessário que você esteja preparado, é necessário que você tenha a virtude do Espírito Santo, é necessário que você tenha as armaduras de Deus, porque senão será semelhante a esse versículo: são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, levada pela emoção. A pessoa acha bonito e acha lindo as maravilhas que Deus executa e vai lá ela tentar mexer com o diabo despreparada. Vai lá ela tentar mexer com o diabo sem jejum, sem vida de renúncia, sem santificação. Esta pessoa terá uma grave consequência no mundo espiritual. Isso que muitos estão sendo setados, estão se apostatando, abandonando a palavra, estão abandonando a vida de jejum, de oração, a vida de consagração, de santificação e voltando às práticas antigas, porque o diabo está trabalhando na mente. Ela não estava preparada para mexer com libertação, ela não estava preparada para prometer libertação para outras pessoas, estando ela ainda escrava da corrupção. Porque Satanás, ele age desta forma no mundo espiritual. Ele marca pessoas que estão provocando dano ou estão tentando mexer com as suas obras para destruí-las. E assim, ele jura destruir essas pessoas com custo. Então é por isso que essas pessoas que não conhecem o mundo espiritual, esses crentes que eles não têm experiência no mundo espiritual, nunca tiveram uma vida profunda com Deus, para contemplar, para que o Espírito Santo venha passar para ela o que está acontecendo no mundo espiritual, o que os demônios estão fazendo. E muitas das vezes, quando alguém está mexendo com esta área de libertação, mexendo com almas para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam alcançadas, não somente através da oração, mas também através da palavra, Deus, ele precisa te mostrar como que os demônios estão agindo no mundo espiritual, quais são os seus projetos. Porque se o crente ele não tiver isso na sua vida, infelizmente ele está sendo derrotado por Satanás. Porque as obras ocultas são reveladas por intermédio da luz. Então o crente que está verdadeiramente na luz, as coisas ocultas serão reveladas para elas. Os projetos satânicos que estão em oculto serão revelados para ela, porque ela está na luz. Eu vejo muitos crentes desconcertados pegando aquele versículo: a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Sim, a oração do justo, que pratica a justiça, que teme a Deus, que se santifica, que renuncia à bagagem dos seus pecados do mundo, que tem vida de jejum, que tem vida de oração, que tem vida de sinceridade com Deus, que não é somente puro por fora, mas também é puro por dentro, que não é somente puro por dentro, mas também puro por fora. Esses são verdadeiramente os justos que a palavra está falando que a sua oração tem efeito. Não são pessoas desconcertadas, fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, pela emoção, assim como a palavra está dizendo. São pessoas que são fogo de palha, que não têm vida com Deus, mas querem erguer a mão para expulsar um demônio e prometer libertação, estando ela ainda presa pelo diabo também. Sabe como que Deus chama aquelas pessoas que voltam aos seus pecados antigos, que se apostatam? Pessoas que gostam de viver na escravidão do pecado, porque amam o pecado de estimação, o pecado que ela teria facilidade de renunciar, de deixar, mas a pessoa não quer, porque ela quer viver o seu desejo, ela quer viver o seu momento, o momento da mentira do diabo, o momento do engano de Satanás, ela quer viver este momento. Sabe o que acontece? Deus chama esta pessoa de um cão que come o seu próprio vômito. Esta pessoa está imunda no mundo espiritual, despreparada para qualquer obra de libertação, porque tem brechas, tem pecados, tem legalidades. E se esta pessoa continuar mexendo desse jeito com as obras das trevas, essa pessoa terá uma grande consequência. E se ela já não estiver caída,
Porque, na maioria das vezes, quando a pessoa está caída no mundo espiritual, significa que o diabo já conseguiu derrubar ela através das suas armadilhas. Ou seja, no mundo espiritual tem aqueles crentes que estão de pé espiritualmente, que estão na pureza espiritual, que estão com as suas vestes santificadas, com as suas vestes reluzentes, mas existem aqueles que o diabo já conseguiu derrubar. Ou seja, essas pessoas perderam a sua autoridade no mundo espiritual. Então, quando essas pessoas estão caídas espiritualmente, elas vão tentar cutucar as trevas de todo jeito, mas a sua oração não terá efeito nenhum. Porque as obras das trevas só podem ser destruídas através da vida de um crente que tem autoridade no mundo espiritual, que está com as suas vestes embranquecidas, que está com a sua vida consagrada a Deus. Esta pessoa que é reconhecida no mundo espiritual, mas que porém no mundo ninguém a conhece, esta pessoa, ela tem a sua oração eficaz no mundo espiritual que provoca destruição às obras das trevas. Existem pessoas que estão pombagirados, ou seja, cheios de espírito de luxúria, pombagiras, demônios da prostituição, mas querem prometer libertação, querem expulsar demônios. Vai ter uma grande consequência, a queda será grande. Existem mulheres que não querem largar as bagagens do Egito, as coisas artificiais no cabelo, no rosto, mas querem prometer libertação. Estão cheias do espírito da sedução, estão cheias do espírito das águas, esses espíritos que prendem as mulheres nas vaidades, esses espíritos que prendem as mulheres na sedução, mas elas querem prometer libertação, estando elas ainda escravas dos demônios, dos pecados, das prisões espirituais, mas querem prometer libertação. A realidade dessas pessoas no mundo espiritual, infelizmente, elas estão caídas no mundo espiritual, tá? E os demônios não estão nem aí para essas pessoas, mas aqueles crentes que ainda estão de pé no mundo espiritual, que estão guardando a palavra, que estão caminhando na porta estreita, que estão se esforçando para buscar, para orar, o diabo ainda vai ter que lutar para tentar destruí-los de todas as formas. Aqueles falsos profetas que colocam aquele lenço no pescoço, aquela manta no pescoço como simbolismo de um profeta, já está caído há muito tempo. Essa pessoa já está caída no mundo espiritual, porque o Senhor já falou comigo acerca dessas pessoas que se intitulam profetas, tá? Mas na verdade já estão corrompidas, que querem se tornar profetas através de um lenço no pescoço, que elas usam no pescoço, tá? E querem expulsar demônios, mas são pessoas corrompidas, já entregue ao pecado. O diabo já conseguiu mexer na mente daquela pessoa, colocando apostasia para que ela venha voltar aos seus pecados antigos. E muitas das vezes esses tais profetas, eles são contra a sã doutrina, eles são contra a santificação, porque eles pensam que Deus é somente um Deus que abraça, que dá amor, mas não é um Deus que julga, um Deus que corrige, um Deus que lança no inferno a alma. Então, são pessoas que já estão caídas no mundo espiritual. Todas as pessoas que se encontram presas em pecados, mas querem prometer libertação, elas já perderam autoridade no mundo espiritual. Elas já caíram, o diabo já conseguiu derrubar. Mas aqueles que ainda estão de pé, estão fazendo a diferença, que o diabo não conseguiu prender, que o diabo não conseguiu derrubar, estas pessoas terão as suas orações que terão eficácia no mundo espiritual. Eu quero deixar este assunto muito importante, essa palavra muito importante acerca desse assunto. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.